Olá! Essa aqui é a interpretação simbólica do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ganhador de Oscars, vários Oscars aqui do ano de 2023, quando eu estou gravando esse aqui. E a interpretação simbólica, ela não é exatamente uma crítica do filme e nem tem a intenção de explicar o filme de um ponto de vista realista, mas sim de um ponto de vista, como o próprio nome diz, simbólico, interpretando ali o que pode ser que mensagens secretas, escondidas estão ali no filme. E a minha ideia aqui também não é a versão definitiva, não é a interpretação definitiva, é também deixar aqui um espaço para você pensar, para você até assistir de novo o filme e fazer a sua interpretação, né? Acho que é isso que faz da arte, do cinema tão incrível, a forma como ele nos toca, nos emociona, não da mesma forma para todo mundo. Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica. E é claro, essa interpretação aqui vai ter muitos spoilers, tá? Já tô avisando, spoiler. Se você não assistiu o filme, dá uma assistida antes e volta para cá, tá bom? Bom, o filme, de uma maneira assim, se a gente tirar toda a parte de ficção científica do filme, ele é uma história de casos de família, né? Na verdade, ele vai trazer ali a relação entre marido e mulher, a relação entre mãe e filha, a relação entre pai e filha. Mas o foco principal realmente é nessa relação de mãe e filha, o que já é surpreendente ali para a gente descobrir ali no filme, porque trata-se de uma ficção científica, mas com esse olhar. Eu acho que esse filme, ele, para mim, né, ele representou com maestria a angústia do nosso tempo, a complexidade de viver na sociedade, né, que a gente vive, trazendo então essas imagens sobrepostas, esses vários mundos, essas multipossibilidades, né? Então, na primeira cena ali, na primeira parte, né, o filme está dividido em 3 partes, mas tem uma que é a introdução, seria uma quarta parte, é a introdução ali que traz essa vida comum, né? Uma mulher de meia idade, então mais madura, então isso já é também uma grande surpresa do filme, trazer uma protagonista mulher num filme de ficção oriental e ainda por cima numa idade mais madura, não é uma jovenzinha, né? Então isso acho que deixa o filme ainda mais especial e mais contemporâneo, né? Trazendo essas questões aí que a gente vem que estão afloradas, né? A questão de igualdade de gêneros, mesmas oportunidades, né? Então a gente tem esse cenário em que é uma mãe que tem uma lavanderia, a lavanderia está passando por problemas, né, com o fisco ali nos Estados Unidos, e ela então está um recorte ali daquele dia a dia assoberbado, né, cheio de coisas, então ela está tentando resolver a questão do contador, mas aí ela tem que resolver a festa, né, que vai dar mais tarde na lavanderia, vários problemas vão acontecendo, a filha chega, tem discussões, então uma introdução ali de filme que é muito truncado, né? A protagonista não consegue terminar o que ela começou a fazer. E acho que isso também fala muito da gente aqui, desse feminino, dessas mulheres que eu também, né? Que fazem tudo ao mesmo tempo, que não tem descanso, que estão exaustas. Ela tem um marido, a diferença, né? Para a grande maioria, né? Na vida real, a protagonista Evelyn, ela tem um marido que é sensível, que é participativo, mas que ao olhar dela, ele é fraco, ele não está ajudando, ele não está resolvendo. Ela tem que falar tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É um tipo ele ajuda, mas não é independente dela, então também precisa ali do suporte dela. Então esse é um primeiro cenário, uma primeira apresentação ali do filme, e eu acho que foi isso realmente que me conectou, porque eu falei, cara, o filme está representando o que a gente vive hoje, né? Essa bombardeada de informações, bombardeada de demandas, né? Então, essa parte achei já me pegou, assim, muito interessante do filme. Então, o que a gente seguindo aqui para a segunda, então a gente, né, é apresentado aos principais problemas. Uma relação de mãe e filha complicada, a menina ali que parece ser já uma jovem mulher, né, uma jovem adulta, a gente imagina que ela tem ali um pouco entre
sei lá, 18 e 20 anos, porque ela dirige, porque ela mora fora, ela tem uma namorada, então essa questão é o grande, ali, naquele momento, é o grande complicador da relação da mãe e da filha, né, a Joy, ela tem uma namorada e a mãe não aceita, né, a sexualidade da filha com naturalidade, né, então é a filha tentando acessar essa mãe, tentando conversar com essa mãe, e essa mãe fechada nos padrões dela, nos próprios padrões do que seria ser uma boa filha, né? Cobrando dessa filha o que seria um modelo de filha desejável, né? E aí a gente vai ver isso mais para frente, como é que vai resolver essa questão. E a gente tem, então, o que parece também é uma relação muito distante e muito complicada ali com o pai da Evelyn, o Sr. Gong Gong, que está ali morando junto com eles. Aparentemente, a gente depois descobre que eles moravam na China, eles são chineses, e a Evelyn vem primeiro para os Estados Unidos, ali, aparentemente a contragosto do pai, vem casa com o Waymond, né, que é o marido dela, também chinês, tudo isso a contragosto desse pai. Né? Então a gente vai, depois, conforme o filme vai avançando, a gente vai vendo pouco a pouco esses nuances, né, dessa relação familiar. E aí, o que eu acho mais incrível, então, já que a gente está falando de simbologia, o filme, a premissa dele vai girar em torno da lavanderia, que é um negócio absolutamente chato, né, repetitivo, não tem nada de interessante ali numa lavanderia, mas que é um trabalho absolutamente importante, né, do dia a dia, mas ele é infinito. Ele é aquela coisa que é sempre igual, você vai lá, lava suas roupas, aí suja de novo, aí lava de novo, né, as máquinas de lavar circulares, né, então assim, a lavanderia, ela traz essa coisa chata, parada, monótona, sempre igual, né, que é um pouco como é que tá a vida deles ali, né, tudo sempre igual, aquela coisa que não muda, né, então, apesar da roupa ter esse movimento na máquina de lavar circular, mas sempre tá indo pro mesmo lugar, né, então, que traz um pouco essa coisa também do nosso dia, da rotina estressante, que é sempre igual, faz as mesmas coisas, e você não dá conta, porque vai ter sempre roupa para lavar, vai ter sempre coisas para fazer, conta para pagar. E, igualmente, o fisco, né, ali, a auditoria, também confirma essa coisa de chatice, de monotonia, de leis, de regras, tudo sempre mesma coisa, pagar boleto, lavar roupa, pagar boleto, lavar roupa, né? Então, isso, o filme também traz um pouco essa angústia do nosso momento, né? De vida, que a gente fica se perguntando, será que a vida é isso mesmo? Será que não tem nada além disso, né? E então eu acho que é a primeira simbologia interessante falando sobre essa questão ali da vida monótona, né? E aí a gente vai avançar para a primeira parte, que é o tudo. Então é quando as coisas todas são jogadas na nossa cara, assim como espectador, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Eles vão para a fase ali que a família, né, vai ali tentar falar com a Deidre, né, que é a auditora, a atriz Jamie Lee Curtis, maravilhosa. E aí é ali que a Evelyn tem então o seu primeiro insight, né? Ela é levada ali para a salinha pelo Waymond Alpha, né? A outra versão do outro mundo, e ela começa a entender que aquilo ali, aquela vida, aquela possibilidade de vida que ela crê que é a única, é uma das milhares possíveis. Então aqui, gente, eu não vou falar sobre o multiverso, ele existe, não existe, a parte científica, não é nem a minha área de atuação, de minha área de estudo. Mas o que eu quero que você perceba, que do meu ponto de vista, psíquico, a gente pode entender o filme como uma parte do filme está falando sobre a nossa vida consciente e a outra parte está falando sobre a nossa vida inconsciente. E que deixa então o filme muito, muito... A gente avança uma camada, a gente mergulha em uma camada a mais do que se a gente visse ele como um multiverso e essa parte mais ficção científica. Então, a gente tem o mundo consciente,
o mundo real, o mundo de pagar boleto, o mundo de entregar o imposto de renda, estar de acordo com o fisco, lavar roupa para ganhar dinheiro, enfim, trabalhar. Essa é a vida consciente, acordada. É a que a Evelyn acha que é a real. Que ela tem problema com o marido, ela tem problema com a filha, com o pai. E aí, a Evelyn, ali naquele choque, né, entre não tô entendendo o que essa mulher tá falando, né, a auditora tá falando, ela é resgatada para o mundo inconsciente dela, interior. Então, essa é a visão que eu queria que vocês mergulhassem aqui comigo para entender o filme. Então, quando a Evelyn descobre que ela pode viver que ela tem outras versões dela mesma, a gente está falando do inconsciente. Porque no nosso inconsciente existe um universo de possibilidades. Quando a gente nasce e a gente vai recebendo a educação dos pais, vai convivendo com as pessoas, a gente vai entendendo que para viver em sociedade tem regras, tem padrões de comportamento que são aceitáveis e outros não. E que também vai depender muito da família, do lugar, do tempo, enfim. E aí, a gente que nasce um bebezinho com muitos potenciais, vai reduzindo esses potenciais para aquele que funciona ali naquela vida. Então, e às vezes não é legal. Funciona para quem, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Funciona para a gente ser aceito ali naquela família, né? Então, certos padrões de comportamento. Então, nossa família não se fala palavrão, nossa família a gente trabalha não tem artistas, na nossa família a gente se comporta assim, 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 assado. Então, a Evelyn, quando ela entra no armário, olha que coisa, ela vai para dentro, ela precisa entrar num armário para conseguir olhar e perceber que ela tem um universo de possibilidades. Mas a primeira coisa que ela faz, e olha que bonito isso, é ela olhar para a infância dela. Então a gente vai conhecer a história da Evelyn através dessas memórias. Então o primeiro mergulho do inconsciente é através das memórias, que está mais superficial, que é o que a gente começa a fazer na terapia. Eu vou falar da minha infância, como é que era. Então a gente vai descobrindo ali que ela tinha um pai muito duro, que não a aceitava, um pai que desfazia dela, queria que, né, tem aquela cena lá, olha, infelizmente, senhor, você teve uma menina, né? Acho que aquilo ali marca ali qual é o sentimento desse pai com relação a essa filha. Não gosto de você porque você é mulher, né? E ela vai passar então a vida, pelo menos uma parte da vida, tentando mostrar para esse pai, não, mas eu sou digna do seu amor, né? Enfim, e ela não consegue. E aí ela vai embora com o Waymond, né? Então a gente começa a ver essa história acontecendo e entendendo e explicando ali a dinâmica deles. A gente vê a gravidez, a saída da casa, a compra da lavanderia e vai vendo que a relação da filha era incrível, que não foi falta de amor, né? Que a menina a Joy foi amada, foi festejada, mas que depois, quando ela foi chegando numa certa idade, foi ficando diferente daquilo que a mãe gostaria que ela fosse, a relação vai estragando. Aqui a gente começa a falar de uma coisa que é muito comum, que são as projeções. Todos nós projetamos, né? A gente projeta nas pessoas aquilo que a gente queria que elas fossem, né? Os pais fazem muito isso, projetam nos filhos. Ah, meu filho vai ser jogador de futebol, minha filha vai fazer sucesso na área do direito, vai ser uma advogada famosa, vai ser isso, vai ser aquilo. E de tanto que a gente projeta isso nos filhos, muitas vezes eles aceitam, entram dentro dessa caixinha, tanto é que a Joy vai falar isso mais pra frente, como já no papel da Jobu, né, ela vai falar, a verdade é uma caixinha que colocam a gente, né, as pessoas que têm medo colocam a gente. Então, a gente vai vendo aqui que a Evelyn, assim como o pai dela, que tinha projeções de como a filha deveria ser, a Evelyn também projeta como a filha dela deveria ser. E essa projeção, esse modelo do que seria uma filha ideal, não é o que a Joy quer ser. E aí começam os conflitos, né? A Joy está tentando descobrir quem sou eu, além daquilo que meus pais querem que eu seja. E essa é uma pergunta que todo adolescente vai fazer, que vai entrar em conflito. Quem sou eu, além daquilo que as pessoas disseram para eu ser? E a Joy, então, está confusa. Está confusa, ela não consegue se aproximar dessa mãe, a mãe não consegue aceitá-la como ela é. Então, para Joy já é difícil
descobrir quem eu sou. Também tem um diálogo em que ela vai falar assim, eu não sei quem eu sou, né? E a mãe ainda tá querendo que ela seja uma outra coisa. Então, a gente, sempre que a Evelyn tiver nesse multiverso, nessas outras possibilidades, eu vou entender simbolicamente que ela está no mundo inconsciente dela. E quando ela está no mundo inconsciente dela, ela vai recebendo ajuda dos elementos que estão no nosso inconsciente. Aqui, usando uma leitura junguiana. Então, o Eamon Alpha, né, que é o agente corajoso, que vai na primeira parte do filme, enquanto ela ainda não domina as habilidades dela, vai ajudá-la, vai lutar por ela, vai salvá-la, né? Então ele é uma versão do masculino que complementa a energia feminina. Aqui eu não estou falando só de homem e mulher. Então, eu estou falando do conceito em que nós temos dentro de nós as duas energias, tanto a masculina e feminina, mas que em alguns momentos a gente projeta mais uma energia feminina, outras vezes mais uma masculina. Ou tem gente que vai ficar fixada numa dessas energias. A Evelyn é uma mulher masculina. É uma mulher masculina no sentido de ser a que controla, de ter a ação. Então, na vida real dela, no mundo consciente dela, ela é uma mulher que domina. Eu que faço, eu que resolvo, né, ela está à frente. Então, ela tem essa energia masculina, vamos chamar de masculino, de yang, se você preferir, que é o logos, né, a razão. É a ação. E o marido dela, no consciente, ele tá no lado da emoção, para fazer o contraponto. Ele é romântico, ele é carinhoso, ele é comunicativo. Então, ele vai lá na reunião com a contadora, auditora, em vez de brigar com ela, ele oferece biscoitos. Então, olha que bonito. O casal, durante todo o filme, eles vão estar se complementando. Porque aqui eu não tenho uma energia que é boa e outra que é ruim. A energia masculina é boa, a feminina é ruim ou vice-versa. Uma precisa da outra. O logos, razão, ação, masculino, precisa do feminino, que é o eros, que é o amor, que é a emoção, que é o cuidar. Né? Então, o casal, se você olhar só pelo ponto de vista do casal, eles vão se completando e se invertendo, para sempre formar o casal que funciona. Então, num primeiro momento, no mundo consciente, real, a Evelyn é a mais a energia masculina e o marido é mais a energia feminina. Quando ela vai para dentro, vem essa energia masculina ajudá-la, o agente, né, o alfa, ajudá-la enquanto ela ainda não sabe lidar com esse mundo. E aí, aos poucos, vai invertendo, né? Então fica essa inversão entre vai aqui um mundo, volta aqui. O filme é bem frenético, né? Mas você vai perceber que eles vão invertendo até que no final a Evelyn consegue ter essa energia do cuidado, do amor, do feminino. Ela equilibra, né? Ela faz esse mergulho dentro dela. E ela consegue equilibrar essa energia que estava desequilibrada, que estava muito na razão, né? Muito fria, muito sem emoção. Então, seguindo aqui, porque tem muita coisa para falar, a gente ainda estava na parte em que a Evelyn está no seu mundo inconsciente. Então, a Evelyn vai, primeiro, como se ela estivesse fazendo realmente um processo de terapia, gente, em que você primeiro olha as suas memórias, para descobrir quem era você. Depois você vê que tem um mundo de possibilidades, de pessoas que você poderia ser. E aí ela vai pegando as habilidades de cada um desse potencial, como se fosse, né, possível só com pensamento, mas a ideia é essa, que todo o potencial está dentro da gente. A gente poderia ser tudo o que a gente quisesse no mundo utópico, tá tudo aqui. Só que a gente, durante a vida, então, por uma série de questões, desenvolve umas habilidades e não desenvolve outras, mas está tudo aqui. Então, a Evelyn, ela tem essa capacidade de ir pegando essas habilidades de todas as vidas que ela poderia ter tido, ou que de fato ela teve, e vai integrando. Acho que essa é a palavra principal aqui, ela vai integrando. E aí, gente, vão tendo, né, as confusões, né, as brigas, as lutas, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque acho que
Isso é bem intenso do filme, a gente está fazendo uma coisa simbólica aqui, mas é como se a Evelyn tivesse no seu próprio processo de descobrimento, né? De autoconhecimento e, junguianamente falando, de individuação, de descobrir-se quem ela é de verdade, assim, todo o seu potencial. Enfim, aí tem a briga lá com a auditora, tudo, e aí tudo se descontrola, né? A vida que estava mais ou menos encaixada, tem ali um momento do filme em que tudo vai abaixo, né? Então é a hora ali do que eles estão no escritório, começa a luta, eles fogem, né? O casal foge. E aí a gente começa a entender que tem um grande mal. Tem um grande mal que, por isso que o Alpha Waymond volta, para falar pra gente que a Evelyn seria a escolhida para lutar contra esse grande mal. Gente, tem outra coisa rolando aqui em paralelo desse filme, que é a jornada do herói. Meu Deus, né? Assim, são muitas camadas. A jornada do herói é aquela, são 12 passos, muito utilizados nos roteiros de filme, para contar uma história, e que esse roteiro ele se repete nas histórias mitológicas, ele se repete nos contos de fada, e a gente se relaciona muito bem com esses 12 passos, porque eles acontecem também de forma simbólica na nossa vida, né? Eu não vou passar pelos 12 passos aqui, porque tem muita coisa, mas são 3 momentos, né, da jornada do herói. O primeiro momento é quando a heroína, o herói, é chamado e ele se recusa. Então a Evelyn fala, não, eu não sou a escolhida, né? Lembra de Matrix? O Neo fala, eu não sou escolhido. O Frodo, no Senhor dos Anéis, eu não sou escolhido. O Luke Skywalker, eu não sou o escolhido. Então você tem uma narrativa comum em começo de filme, que é isso, o herói que não se acha herói, que não sabe fazer nada, que é o rejeitado, né, o mais fraquinho, o mais disfuncional, que ele acha impossível ele ser o herói. Mas ele é o herói, por isso que ele é o herói. E por isso que a gente se relaciona tanto com esse herói. Porque, no fundo, todos nós nos sentimos um pouco rejeitados, um pouco incompetentes. Às vezes, muito até nos sentimos, né? Imperfeitos, faltantes. E aí, fica essa primeira discussão aí, sou ou não sou a heroína, né? Então, os 3 grandes partes da jornada do herói, que a gente vai ver aqui no filme, é isso. É a parte em que ela é chamada, recusa, mas ela acaba entrando na aventura, né? Ela vai então lutar, tem um primeiro enfrentamento ali que é vencer a auditora, que a gente acha que ela é a grande vilã, mas ela não é a vilã principal. Aí tem então o encontro com o grande vilão, que no caso é a Jobu, e aí tem uma inversão, porque a Jobu não é um vilão exatamente, ela era vista como vilã, né? A filha da Evelyn nos outros mundos, mas ela, na verdade, é alguém que tá perdida, né? Eu achei isso genial, tá tão perdida como todo mundo, né? Como todos que estão ali. Tem uma frase, acho que, eu não lembro quem fala no filme, acho que é a própria Evelyn que fala assim, gente, no fundo ninguém sabe o que tá fazendo. No fundo a gente tá aqui só, sei lá, tentando pagar conta, tentando viver, sabe? Isso também eu acho que fala muito do momento que a gente tá vivendo, né? Tá todo mundo meio perdido, para onde eu vou? O que eu faço, né? Então, voltando aqui para as etapas, né? A Evelyn vai enfrentar esse grande vilão, que é a Jobu. Ela vai morrer simbolicamente, ou seja, uma parte dela morre para que ela possa retornar. Isso acontece com todos os filmes de herói, né? O herói meio que morre, você acha que ele morreu, mas ele volta. E ele volta diferente. Então, a Evelyn vai voltar diferente. E aí é o retorno para casa. A última etapa é quando ela venceu o monstro, se reinventou, pegou o tesouro, pegou o elixir, pegou o que ela precisava pegar e volta para casa. Então, aqui, psiquicamente falando, a Evelyn, que vivia uma vida monótona, que vivia uma vida toda infeliz, ela, diante de um conflito, ela aceita o chamado. Então, é isso que eu queria falar para vocês, olhar para a vida de vocês e quantos conflitos que estão acontecendo e que você não está aceitando o chamado.
né? Então, ela rejeita, mas aceita o chamado, embarca na aventura, luta, morre, né? Então, uma parte nossa, quando a gente aceita o conflito, vai ter que ir embora. É isso que quer dizer você morrer e ir para, né? Morrer e voltar simbolicamente. É você abrir mão de coisas, padrões de comportamento, jeitos que você pensa, que não são mais, sei lá, não são mais saudáveis para você, não funcionam mais. Então, essa parte morre e volta, então, uma nova Evelyn. E aí, então, ela vai tentar fazer as pazes com a filha, né? Então, a gente descobre, então, que a Joy, a filha da Evelyn, foi tão em outro universo, né? Foi tão forçada a dar o seu melhor, além do que ela aguentava, do que a menina aguentava, que ela se torna essa mega vilã. E essa mega vilã que anda em todos os mundos, que tem todo esse poder, que faz o que quer, não vê sentido na vida. Aí, gente, a gente faz um corte aqui. Como é que estão nossos adolescentes? Como é que eles estão? Sem ver sentido na vida. Tudo não tem, as coisas não têm graça. A vida não tem, parece que realmente, né, perdeu as cores. A Jobu é uma mega vilã, que na verdade é uma criança ferida, que está procurando uma mãe, porque olha que inversão. A Jobu não está procurando um marido, um companheiro ou uma esposa, né? A Jobu está procurando a mãe. Porque ela fala, olha, eu já vi tudo, já vivi tudo que eu tinha que viver, já fiz tudo, já entrei em todos esses universos, eu queria que você, como minha mãe, de repente visse alguma coisa que eu não vi, né? Que você me trouxesse talvez um sentido. E aí, aqui a gente fala sobre um dos papéis dos pais, mas mais importante, né, da mãe, é o quanto a mãe precisa apresentar o mundo para a criança, precisa apresentar o mundo interno para a criança. O pai teoricamente vai apresentar o mundo de fora, né, o mundo externo, mas a mãe vai dizer para a criança: filho, isso que você está fazendo aqui, você está chorando, você está triste, esse choro é tristeza, você está triste porque você queria brincar e não pode. Filho, você está fazendo birra porque você está com raiva, isso que você sente é raiva, você está com raiva porque a raiva aparece quando a gente se sente frustrado. Esse é o papel da mãe, gente, apresentar esse mundo interior para a criança não sabe. A criança está perdida. Ela é simplesmente bombardeada pelas emoções. Mas que mãe que pode fazer isso se não foi feito com ela? Se ela teve que aprender na marra? Porque o pai, a gente vê no filme que a Evelyn não tem mãe. Isso é muito significativo. A maioria das heroínas dos contos de fada não tem mãe. Falta o feminino, falta essa figura de apresentar as emoções para o seu filho e nomear. E aí, a Jobu, então, grande vilã, ela percorre os mundos procurando uma versão de mãe que pudesse explicar para ela algo que ela não viu, algo que ela perdeu. E aí, elas têm, então, aquela conversa, né, aquela conversa ali entre pedras, né, elas entre pedras, em que as duas travestidas, né, na versão pedra, sem ação, né, em que só acontece no pensamento, né, só acontece internamente ali, aquela conversa é muito simbólica ali, né, as duas paradas. E aí elas vão falar, né, a Jobu vai falar também, vai trazer essa coisa de que a gente não é nada, né? Ela faz uma referência aqui de que a gente, tô procurando aqui nas minhas anotações, vocês vão ouvir barulho de papel, que eu tô com anotação aqui, gente, tá? Esse filme não é fácil, não. Eu avancei aqui um pouquinho, que é mais pro final essa parte das pedras, né? Mas eu volto depois. Que ela fala, a Jobu fala, então, o quanto que... tá aqui. O quanto que a gente não é nada. E aí isso me lembrou muito as 3 grandes feridas narcísicas da humanidade.
que são feridas narcísicas? São feridas que elas atacam o nosso ego, né? Atacam o nosso conceito de centro do mundo. Então, a grande ferida narcísica foi Copérnico que trouxe, né? Que fala que que o mundo não girava em torno da Terra, né? A Terra que gira em torno do Sol, que é mais um centro, né, ali de planetinhas num gigante universo de outros sistemas, né? Então, é o primeiro golpe. O segundo golpe é o Darwin, que fala que o ser humano não é a espécie preferida de Deus, né? Ele é só mais uma, a gente está dentro ali de todas as espécies, né? Nem mais nem menos. E o último golpe foi Freud que deu quando ele fala que a gente não está no controle de si mesmo. Então, é um tapa mesmo para a gente lembrar, vocês estão tão preocupados com umas coisas, mas a gente não é nada, né? A gente não é o centro de nada, nem da gente mesmo, né? Isso que a gente acha que é o centro, né? A consciência não é o centro da nossa mente, ela é uma parte. O inconsciente é muito maior, o mundo que a gente está inserido é muito maior, o sistema que a gente está inserido é muito maior. Então essa conversa é muito importante assim para colocar as coisas dentro de uma escala, né? Do que, eu sou o centro do mundo. Mas voltando para Jobu, ela é uma menina, então, que se torna um grande vilão, uma criança ferida, que com todo esse poder se torna um monstro, que vai destruindo tudo que ela vê, e ela tem uma tendência a terminar com tudo, gente. O filme está falando aqui de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, simbolicamente, a Jobu perdeu o sentido da vida, é uma menina depressiva, né, a Joy, melancólica, e que a gente está falando aqui dela tirar a própria vida, né? Quando ela fala lá da rosquinha, que ela colocou tudo ali dentro e vai ser sugada, né? Vai se jogar ali, mergulhar na rosquinha, acabar com tudo. E a última ponto ali, né? Última esperança dela era encontrar na mãe algo que a salvasse. Gente, esse filme desculpa, é muito profundo, muito profundo. Enfim, então, seguindo aqui, a gente tem essas questões da mãe e da filha, né? E aí a gente tem também o papel do Gong, né? Do Gong Gong, o avô, né? Que ele ainda representa a lei, ele é a ordem, né? Tanto no mundo real como no mundo imaginário, ele também aparece como ele que comanda, né? Quando ele aparece, ele começa a comandar, começa a mandar a Evelyn fazer coisas. Não, você tem que matar a Joy, você tem que, né, terminar a missão, e a Evelyn não consegue, né? Então ela não consegue matar a própria filha, e ela vai para um outro caminho, que é esse caminho, então, de resgatá-la pelo amor, né? Resgatá-la, estar lá para o seu filho, né? Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o mundo está complicado, filho, não estou entendendo o que você está passando, mas eu estou aqui para você, eu não vou te abandonar. Ela fala essa frase para o pai, né? Eu não vou fazer o que você fez comigo, que você me abandonou, você deixou eu ir embora. Eu estou aqui para minha filha. Então, a gente percebe que a Evelyn, ela vai fazendo um processo de autocura no filme. Ela vai curando as próprias feridas dela, né? Ela vai tendo aí, através da vivência nas outras vidas, através dessas conversas com o Jobu, ela vai se curando, ela vai se integrando, ela vai assumindo seus defeitos, suas qualidades, o seu potencial, e ela vai somando tudo isso, ela vai se tornando um ser humano inteiro, não é só um pedaço, né? Que, como todos nós somos, quando a gente não consegue olhar o nosso interior, o nosso mundo inconsciente, a gente é só uma metade. E ela então integra, e aí quando ela chega para a filha ali na última parte, né, em que ela está querendo fazer as pazes com a filha no mundo real, ela fala, não, mas você, né, você Evelyn, né, você mãe, fez todo esse processo interno, você se desenvolveu, eu não, eu ainda não estou pronta.
É por isso que as pazes não acontecem, porque a Evelyn é quem fez a terapia, né? A Evelyn é quem entrou em contato com o seu autoconhecimento, com as suas sombras, com suas projeções. A filha não, mas pelo menos a Evelyn agora está ciente dessas questões. Ela pode aceitar a filha do jeito que a filha se apresenta, né? Do jeito que a filha está tentando também ali se entender. Então, ao longo do filme, a Evelyn vai resgatar esse casamento, né? Ela vai percebendo o quanto o casamento se perdeu, o quanto ela ama o Waymond, o quanto ele faz o par perfeito, né? Eu sempre falo assim, fecha o parzinho do casal, o quanto eles não se complementam, porque a gente só se complementa com a gente mesmo, entendeu? A gente não se complementa com o outro. A busca das pessoas de achar, é alguém que vai fazer a tampa da minha panela, a tampa da sua panela é você olhar para dentro. Sua metade perdida está dentro de você, não está fora. Mas as pessoas com quem a gente se relaciona, elas trazem um pouco de pistas de como é a nossa tampa, entendeu? Então, o Waymond do mundo real, ele é o companheiro da Evelyn, porque ele tem as características que complementam ela no mundo interior, entendeu? Eu sei que talvez essa parte fique complicada, mas aí, gente, a gente conversa aqui nos comentários. E aí, seguindo então a Evelyn nesse processo de individuar-se, não é individualizar-se, é individuar-se, ou seja, se tornar um indivíduo inteiro, íntegro, que é o que a gente idealmente procuraria na terapia, juntar as nossas partes perdidas, ela consegue então resolver dentro dela essas questões. Eu acho muito bonito porque ela não resolve a questão da Joy, né? Ela impede que a Jobu definha tudo, mas ela não resolve a Joy, porque a Joy vai ter que fazer a jornada dela, vai ter que fazer todo o processo que a Evelyn fez, ela vai ter que fazer agora, contando com esse apoio dessa mãe que faltava para ela. Acho que esse era a peça que faltava ali, essa mãe, sentir-se amada por essa mãe. O Freud tem uma outra frase que ele fala, como é forte o homem, a pessoa que se sabe amada pela mãe. Ele não fala pela mãe, mas é pela mãe que ele quer dizer, né? Como é forte a pessoa que se sente amada. E é esse amor inicial dessa mãe. Então, para terminar aqui, a gente tem uma cena também que eu acho maravilhosa, que eu queria falar. A cena em que no final, né, a Evelyn vai lutar contra os agentes, né, ali no escritório, e o marido dela, da vida real, fala, não, por favor, parem de brigar, não briguem, né, ele tá naquela coisa, emoção. Ela, então, para terminar a briga, ela dá, né, para cada um ali dos agentes aquilo que ele queria muito, né? Então, para uns ela dá um cachorrinho, sei lá, ela vai dando ali pros agentes aquilo que eles mais queriam, e isso também faz muito referência a uma fala do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, que ele fala que todo o ato violento é a manifestação trágica de um desejo não atendido. Então só havia violência ali, as pessoas só queriam atacar a Evelyn, porque dentro delas, estava faltando alguma coisa. Havia um desejo não realizado. Isso também é muito freudiano, né? O quanto a gente faz coisas para tentar sublimar, né? Para tentar suprir um desejo que não é realizado. A gente tenta fazer coisas no lugar, né? Do que seria realmente o desejo, mas que não acontece. Então, essa parte também é bem, bem forte, eu me emocionei bastante ali. E seguindo aqui, então, a gente tem a figura da auditora como um primeiro vilão, né, da Evelyn, mas que no fim a gente acaba percebendo que elas são iguais.
Então elas não são em oposição, e aí é isso que resolve o conflito entre elas. A auditora desenvolve essa empatia pela Evelyn através do marido, né? O marido conta para a auditora: olha, a gente está passando por um divórcio, e aí ela enxerga a Evelyn como uma pessoa. Ela não enxerga ela como alguém que está querendo burlar o fisco, ou uma pessoa, uma forasteira de outro idioma que não sabe as regras, né? Então, aqui também a gente tem uma importante chave aqui falando sobre a necessidade da empatia, né? De a gente conseguir olhar o outro como um ser humano, não como uma projeção. Então, porque a auditora também projetava ali que a Evelyn seria como tantos imigrantes que estão aqui no país, né, no país lá, né, que não entendem as regras, que querem burlar, que querem fazer as coisas erradas, né. No fundo, a gente tem a Evelyn, então, em choque. A Evelyn, a gente descobre também que ela queria ser artista, né, ela queria ser cantora, deixou para trás uma parte artística, que talvez o pai dela tenha falado que não valia a pena. E ela, então, está dividida entre esse mundo das leis, esse mundo das regras com as leis, por isso que ficou reis, o mundo das regras, das leis, de pagar conta, e esse mundo de desejo, né, artístico, emocional, sensível, que ela deixou para trás. Então, a clássica briga entre o id e o superego, né, aqui falando em Freud, né, entre os desejos e a lei. Então, a Evelyn estava ali amacetada entre esses dois mundos, e ela também consegue fazer, de alguma forma, integrar, né, esses dois mundos, entendendo ali as possibilidades, tudo que ela poderia ser e fazer, que aquilo que ela estava vivendo ali não era a única. Acho que isso é a grande mensagem do filme também, né? O que você está fazendo hoje é só o que você está fazendo hoje. Não quer dizer que vai ser para sempre assim. Isso também é uma marca muito do nosso tempo, né? Essa transição, né, de períodos aí que a gente vive, de séculos que a gente passou, agora a gente está começando aí o século 21, é isso? Eu sempre confundo, né? Essa mudança da tecnologia, em que faz com que a gente antes a gente pensava que só tinha uma opção, que eu só podia fazer uma faculdade, que eu só ia ter uma profissão. E não, hoje a gente tem muitas possibilidades. E ao mesmo tempo, isso também pode ser extremamente enlouquecedor, né? Então, de novo, o filme com muita perfeição, né, eu acho, ele traz esse choque entre como é bom ter um mundo de possibilidades, mas como também pode ser desesperador, né, porque a gente fica perdido. E aí, qual é a resposta? A resposta é olhar para dentro. É o que a Evelyn faz, ela olha para dentro. Então, primeiro ela se perde nesse mundo de possibilidades, que é o que o Waymond fala, né? Quando você olha para dentro, quando você pula de uma versão para outra, algo em você faz uma rachadura, né? Mas depois você aprende a costurar isso, né? Então, tem um pouco disso, né? Quando a gente vai de uma versão nossa para outra, quando a gente se reinventa, fica uma rachadura ali, mas que com o tempo a gente deveria conseguir costurá-la, né? Então, uma mudança de carreira, um término de casamento, um divórcio, a passagem de um mundo para o outro, é a passagem de uma possibilidade para outra, que deixa uma rachadura e que a gente precisa consertar. Esse filme é muito profundo, eu ficaria aqui horas com vocês, gente. E aí, algumas outras, caminhando agora mais para o final. Então, a gente tem a Evelyn transformada, terapeutizada, né? Ou seja, idealmente o que aconteceria se ela tivesse feito terapia, ela teria entrado em contato com esses vários
universos, possibilidades, feridas, reconheceria suas sombras, reconheceria o mal que ela fez para a filha dela em projetar coisas ali, integraria tudo isso e está pronta para viver de novo. A vida volta ao normal, né? A última parte volta ao normal, mas é um normal que a Evelyn se transformou. Ela volta para a auditora, eu acho legal isso, não tem viveram felizes para sempre. Ela volta para esse mesmo lugar, ela volta para a reunião com a auditora, ela tem que lidar com a filha, mas ela está mais íntegra, ela está mais inteira. E ela então vai lidar com isso de uma maneira diferente, com o marido. É até uma frase que ela fala do pai, né? Essa frase é matadora, gente. Ela fala assim, eu não me importo pro pai, né? Eu não me importo que você não tenha orgulho de mim, porque eu tenho orgulho de mim. Aqui é quando a criança finalmente se despede desse pai e vira adulta e para de querer ficar, como é que fala? Ficar impressionando ele. Então isso acontece na nossa vida. Quantos adultos aí, quantas pessoas que passam a vida inteira tentando impressionar os pais, tentando, e não só os pais, né, tentando agradar todo mundo, tentando mostrar alguma coisa, mostrar o quanto é competente para todo mundo o tempo todo. Isso é um resquício da criança que ficou tentando agradar pais que são exigentes demais, que não aceitam a criança como ela é. Então ela rompe isso, aí definitivamente ela fecha essa ferida. Ela fala, eu não me importo se você tem orgulho de mim ou não, eu tenho orgulho de mim e tenho orgulho da minha filha. Então ela consegue passar isso para frente, ela rompe esse ciclo de filhos frustrados tentando impressionar os pais, né? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Que mais? E aí a rosquinha, né? O que é esse raio dessa rosquinha, gente? Bom, junguianamente, a rosquinha, o donut, sei lá como foi traduzido lá, ela é o círculo, né? É o símbolo da totalidade, é o símbolo do self, o self é quem é o centro de controle da nossa psique, da nossa mente. É ele que está no controle, para os junguianos. Então, quando ela fala, a Joy, a Jobu, quando ela fala, vou me jogar na rosquinha, né? Vou entrar nesse universo que está colapsando, é como se ela dissesse, eu vou voltar para o inconsciente, eu vou voltar para onde eu vim, né? É o meu fim, ele vai se dissolver ali nesse universo, né? Ali ela colocou tudo, é o inconsciente. Por isso também, gente, que quando esses outros universos, todos malucos, porque eles estão seguindo a regra do inconsciente, que não tem regra, né? O nosso inconsciente não tem as próprias representações. Basta ver nos sonhos. Como é que são nossos sonhos? Absurdos, esquisitos, imagens estranhas. É isso, esses multiversos, né? A própria Jobu, com aquelas roupas muito extravagantes, ela mostra essa outra ordem, né? Essa outra lei, né? Que é a que está acontecendo no nosso inconsciente, ou ausência total de lei, eu não sei, né? A gente tem ali no inconsciente alguns padrões próprios, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então, é isso. A gente tem, então, uma relação, sim, muito importante, preciso falar disso também, gente, amor e ódio, é possível, e aí, gente, vou dar uma autorização geral aqui, é possível você amar e odiar a sua mãe, tá? Não vai acontecer nada de errado com você, é possível você amar e odiar a sua mãe, é possível você, mãe, odiar e amar o seu filho. O filme também fala disso, quando a Joy, lá no final, a Evelyn chega pra Joy e parece que vai dar tudo certo, elas vão se abraçar e serem felizes para sempre. A Joy fala, eu não tô pronta, eu ainda tenho muita coisa aqui, fica ainda essa parte, um pouco do ódio que ela sentiu pela mãe, né, por não aceitar, e que isso vai ser trabalhado, e que ok, é isso mesmo, né. A Jobu, então, a gente vê que a Jobu, ela é uma personagem que vira um vilão, porque ela tem muito ódio dessa mãe, mas ela ao mesmo tempo tem muito amor, porque ela procura essa mãe desesperadamente pelos universos. Então,
amor e ódio andam juntos nas relações. Tá tudo certo, não tem problema não, tá? Aí a diferença é qual que a gente vai alimentar mais, se é o amor, se é o ódio, como é que a gente vai conseguir trabalhar esses dois aspectos da mesma moeda. Enfim, aí é isso, né? O que eu já falei, um final em que as coisas voltam a ser o que elas eram, mas a Evelyn não é mais a mesma. Aliás, a Evelyn, a Joy, de alguma maneira, o processo de transformação da Evelyn transformou cada um deles ali, né? Então, por isso que a gente fala também para as pessoas, faz terapia. Não, mas não sou eu que tenho problema. É meu filho, é meu marido, é minha mãe, mas faz terapia, porque quando você faz, você muda o ambiente, né? Você faz com que os outros mudem também. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas, comentários, interpretações. Ficou longo isso aqui, né? Mas acho que o filme vale. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo. Tchau!